Continuando o livro O Lado Bom do Lado Ruim. Uma das propostas é que apenas as emoções que aparecem nas expressões faciais da mesma maneira em qualquer ser humano, até nos cegos de nascença, que nunca viram uma expressão facial, entrem nesse grupo de elite, constituindo matéria-prima para as outras seções. Segundo Paul Ekman, um dos psicólogos mais influentes do século XX, e grande estudioso das expressões faciais, elas são 6: medo, nojo, raiva, alegria, tristeza e surpresa. Ekman desenvolveu parte de seu trabalho em visitas a tribos aculturadas, durante as quais apresentou fotos de expressões faciais para verificar se os nativos reconheceriam as emoções. Contava histórias tristes ou assustadoras e registrava as reações faciais dos nativos para comparar às dos americanos. Concluiu que certas expressões eram universais, classificando-as por esse motivo como básicas. Essa, contudo, não é a única maneira de buscar as reações emocionais mais primitivas. Existem pesquisadores como L. Alan Schroeder que levam em conta o desenvolvimento infantil para determinar quais são as emoções realmente básicas. Instintos de aproximação versus afastamento. Bom versus ruim. Desejos versus aversão. Indicariam que apenas medo, raiva e prazer mereceriam essa distinção. No extremo oposto estão as teorias mais complexas, que aumentam de forma significativa o tamanho da lista, acrescentando toda a emoção que tenha valor adaptativo na busca por sobrevivência. Alegria, tristeza, aceitação, nojo, medo, raiva, expectativa e surpresa. Na tentativa de identificar quais seriam as, entre aspas, cores primárias da nossa paleta afetiva, estudiosos usaram muito outros critérios. Já levar em conta se as reações emocionais são independentes de fatores culturais ou na necessidade de serem aprendidas. Já compararam a similaridade entre elas e as de outros animais. Já consideraram se era possível decompô-las em outras ou explicá-las como sendo a soma das emoções mais fundamentais. Já se utilizaram das respostas fisiológicas próprias a cada uma delas. Como dizia o professor José Tipola Neto, que lecionava neurofisiologia para o 2º ano de faculdade de medicina, se existem muitas teorias para explicar algo, é porque nenhuma delas acertou em cheio a ponto de conseguir convencer a todos. É como na história dos cegos e do elefante, famosa em várias tradições orientais. Os detalhes da parábola variam de uma tradição para outra, mas em todas as versões um grupo de homens cegos encontra um animal até então desconhecido para eles. Aproximam-se com cautela para apalpá-lo e começam a descrever o que percebem. O homem que toca a orelha espanta-se com a sua maleabilidade e a atribui ao corpo todo do bicho, comparando-o a um leque. Mas o que examina a tromba imediatamente discorda, pois, embora ela seja flexível, assemelha-se mais a um tubo. Nessa hora, o que apalpa a pata entra na conversa, pois até poderia aceitar a comparação com um tubo, mas a rigidez e o diâmetro típicos de um tronco estão evidentes. O homem que se aproximou por trás, tocando o rabo do elefante, não concorda com ninguém, descrevendo o animal como fino, delicado, com cerdas. Finalmente, aquele que subiu no lombo se desespera com as descrições tão incompatíveis com a magnitude que testemunha ali em cima. Algumas versões da história terminam em briga, o que não é nem um pouco difícil de entender, mas todas elas ilustram que o apego a pontos de vista únicos leva necessariamente a uma visão parcial do todo, limitando a compreensão total. De qualquer forma, nem os cientistas nem os leitores podem discordar de que existem algumas reações emocionais que são automáticas, primárias e até inexplicáveis do que outras. São aquelas que experimentamos num nível pré-consciente, mesmo de nos darmos conta do que estamos sentindo, mesmo antes de nos darmos conta do que estamos sentindo. Muitas vezes reagimos primeiro e só temos consciência da reação depois, né?
São sensações imediatas e de pronta identificação no outro. Ele está triste hoje. Puxa, por que será que ele falou com tanta raiva? Sem precisar dizer nada, nós sabemos não apenas dar nome ao que a pessoa está sentindo, mas também como ela está sentindo. Até amanhã.